Graça e paz a todos quantos nesse instante ou no futuro estão assistindo a este vídeo. Este vídeo se refere ao DVD número 6 do programa Idolatria Fora. Eu vou ler a palavra de Deus que vai servir para balizar o nosso trabalho de hoje e depois nós estudaremos mais pausadamente cada versículo desses que vai ser lido. Bom, a primeira parte onde o nosso trabalho vai ser baseado está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, que diz o seguinte: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 até o 11. 7 diz, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Versículo 8. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja teu santo nome. Nós invocamos a Ti, Senhor, nós invocamos a Ti, Senhor Espírito Santo, Senhor, e apresentamos este trabalho, apresentamos as nossas vidas, Senhor, e Te pedimos que esse trabalho, Senhor, seja feito por Ti. Manifesta, meu Deus, o Teu poder. Usa Teu servo para que a Tua palavra seja proferida.
e o teu nome seja glorificado. Nós entregamos este trabalho, esta reunião, todo o trabalho da idolatria fora, entregamos tudo em tuas mãos, santas e poderosas, e te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por esta oportunidade e por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, esse trabalho, idolatria fora, ele teve início e está tendo essa continuidade, porque através da manifestação do poder de Deus no nosso coração, nós tivemos os olhos abertos e podemos constatar que a idolatria é a coisa mais perniciosa, mais daninha, mais perigosa que pode existir neste mundo. Não existe outra coisa. Nós sabemos através dos estudos que nós fazemos, nós sabemos através de toda a pesquisa, de toda a observação, né? E de toda a revelação que nós temos, que as coisas malignas prosperam dentro de um ser humano por 3 motivos. A herança, ou seja, uma carga que nós recebemos dos nossos antepassados. A idolatria e também algo muito perigoso é a atividade sexual. Bom, a idolatria, né, ela está presente desde a queda de Eva e também de Adão, porque eles foram no jardim do Éden ver, buscar, conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dito: não tira proveito desta árvore. Eles foram lá ver a árvore. Se eles não tivessem ido ver essa árvore, certamente eles não teriam caído, mas eles foram ver essa árvore. Talvez nesses dias que nós vivemos, quantas coisas o ser humano procura ir ver e que são coisas que não vão trazer coisa boa para as suas vidas. Uma delas, eu posso citar aqui, com certeza absoluta, é esse templo, imitação do Templo de Salomão, esse templo construído no estado de São Paulo. É como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, a idolatria está tão presente na palavra de Deus que é possível apresentar muito mais de 100 trabalhos a respeito da idolatria sem repetir o tema, a base de raciocínio. Os livros de 1 Reis, 2 Reis, a maioria dos livros dos profetas maiores, profetas menores, né? Todos os livros de Moisés, o Apocalipse, todos os livros falam em algo relacionado à idolatria. A idolatria, ela contamina o ser humano,
O Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20, diz: fugir da contaminação dos ídolos. A idolatria é como a adoração a demônio. Não tem diferença nenhuma. É só ler o livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Os homens que adoraram os demônios ou aos ídolos. Então, é a mesma coisa, é uma contaminação para a vida deles. E as consequências para quem adora um ídolo e para quem adora um demônio só é mesmo. O motivo de nós estarmos aqui é alertar, de um modo geral, as pessoas dos males da idolatria, porque é preciso que elas se liguem, raciocinem, né, e entendam que aquilo é uma perdição. Também a Lei 6.802, de 30 de junho de 1980, decretou, estabeleceu que Nossa Senhora da Aparecida, isso que está escrito na lei, que ela pode ser senhora de quem for, minha não é. Então, estabeleceu que ela é a padroeira do Brasil. Significa o quê? Que toda a nação brasileira está incorrendo na idolatria. Isso não é um erro que eles cometeram, não. É porque os agentes do diabo, os filhos da perdição, eles arquitetaram esse plano e impuseram esse plano e ele foi aceito, passou, e essa lei está estabelecida. Perante a Deus, a nação brasileira disse para ele o seguinte: nós não te queremos, nós temos Nossa Senhora da Aparecida, ou seja, essa imagem, essa estátua, esse pedaço de pau que ele tinha falado, não farás imagem de nada. Aí mesmo no Rio de Janeiro tem uma imagem enorme. Aí eles dizem, é o Cristo Redentor. Esse Cristo Redentor, ele não é o Cristo verdadeiro. O Cristo verdadeiro, você tem ele dentro de si e você entra dentro dele. Não aquele pedaço de pau, porque Deus falou no Monte Sinai, não farás imagem de nada que tem no céu. Então aquilo não é Cristo, aquilo é uma imagem de uma igreja que, quando ela teve a oportunidade, quem tinha uma Bíblia era um herege, era queimado numa fogueira, queimado vivo. Isso é que essa igreja fez na vida das pessoas, matava as pessoas, torturava as pessoas, perseguia as pessoas. Então, aquele Cristo que tem lá no Corcovado é o Cristo deles, porque eles praticam a idolatria e sofrem em si mesmo as consequências dessa prática. Quais são as consequências? Fornicação, ou seja, sexo ilícito. Tem um monte de homossexuais nessa igreja, um monte de pedófilos, né? E se não for homossexual e pedófilo, ele sai com as freiras, que no outro dia acharam um monte de neném lá onde tem as freiras, lá no lugar delas. Então, é tudo sexo ilícito. Isso é uma consequência da idolatria. Outra é o homicídio. Eles cansaram de matar os cristãos. Eles cansaram de matar. Não mata agora porque não tem oportunidade. Que se tivessem, eles estariam praticando as mesmas coisas. Roubo,
assassinato, sexo ilícito, prostituição, feitiçaria. Eles têm loja maçônica dentro do Vaticano, né? Na frente do Vaticano tem um poste ídolo, homenagem a Baal, aquele obelisco lá. Aquilo é uma homenagem a Baal. Aquilo é uma imagem de Baal, poste ídolo. Então, nós temos que combater a idolatria oficial. Por quê? Porque aí no Brasil, quando se quer usar, bota a Bíblia aqui, não sei o quê. Não, o Brasil é um país laico. Mas isso, como é que se diz? Nós não precisamos que bote a Bíblia em lugar nenhum. Isso é uma coisa que vem das pessoas. Agora, nós não podemos aceitar que o país esteja nas mãos dos idólatras e esteja praticando a idolatria. Ou seja, todas essas consequências têm se manifestado na vida dos brasileiros. É como se o próprio Brasil fosse o inferno. Existe mais ou menos 10 mil, 11 mil demônios por cada pessoa. Agora imagina, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, quantos demônios tem sobrevoando o território nacional, fazendo com que as mulheres virem lésbicas, os homens homossexuais, a fornicação direto, adultério, né? Roubo, assassinato, porque o assassinato direto tem um monte, fora os indiretos, que são provocados porque alguém tomou uma atitude que vai fazer com que muitas pessoas paguem por isso. Se você não dá hospital para o povo, muita gente vai morrer. Isso é um assassinato indireto. O Brasil, esses dias aí, já a arrecadação de impostos já passou de 1 trilhão de reais. Só que o dinheiro, uma parte eles dão para os bancos, dão a troco de propina, né? Eles dão a troco de propina. E se não der, eles são guiados por mão de ferro. Todo mundo aí tem medo dos banqueiros e das coisas que estão por trás dele. Os outros países deitam e rolam aí no Brasil. Tem a maior parte do território do Amazonas, os brasileiros não podem entrar, nem o exército entra. Esse exército de frouxo que tem aí, esse exército de vagabundo que não faz nada, que vê o povo sofrendo, sendo roubado e não faz nada. Então, nós não somos políticos, não. Nós estamos aqui para tratar das coisas espirituais. Mas eu conheci Jesus com 53 anos. E hoje em dia não está fácil uma pessoa viver 53 anos aí no Brasil. Porque ele tem que enfrentar um monte de obstáculos. Um deles é a polícia. Porque a polícia sai matando direto aí e não acontece nada. Não acontece nada. Por quê? Porque o Brasil está debaixo do sapato do diabo. O Brasil está debaixo da planta dos pés de Satanás. Por quê? Por causa da idolatria. Rejeitaram a Deus. Então, Deus está parado esperando, né, que as pessoas individualmente se voltem para ele e para que ele possa atuar no Brasil, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Essa lei tem que ser quebrada. Nós precisamos de, no mínimo, 100 mil assinaturas num abaixo-assinado. Então,
gente, vamos replicar esses vídeos, esses trabalhos em todas as direções para ver se o negócio vai tomando corpo, né? E que nós possamos, com a graça de Deus, alcançar essa bênção, nos livrar desse jugo pesado, né? Então, nós vamos meditar nessa palavra que nós lemos aqui, né? Mas como eu estava falando, nós não somos políticos, nós estamos aqui para tratar das coisas espirituais. Em cada trabalho desse tem muitas coisas que ajudam a mim e a todos nós vivermos nossa vida cristã. Nós temos que viver nossa vida cristã, né, para alcançarmos o galardão, alcançarmos a glória, a vitória. Só vence quem se salvar. Bom, vamos estudar aqui, que nós vamos entender melhor essas coisas. Ele diz aqui, no versículo 1, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, o que acontece? Quando Deus criou tudo, Deus criou o universo, os planetas, tudo que existe, as estrelas, né, a terra, o céu, a água, a terra, o mar, e tudo que existe, Ele criou. Mas tem uma criatura dele que é especial, é a coroa da criatura, que é o ser humano. Deus fez o ser humano à sua semelhança. É lógico, quem estudou, na escola eu estudei triângulos semelhantes, polígonos semelhantes. Então, o que é triângulo semelhante? Um triângulo pode ser muito grande e pode ter um muito pequenininho, mas se os lados deles forem proporcionais, guardarem a mesma proporção, o lado maior do triângulo grande com o lado menor do triângulo pequeno, com o lado maior do triângulo pequeno, e assim sucessivamente, se existir uma proporcionalidade e os ângulos forem iguais, então eles são semelhantes. Um é muito grande, um é muito pequeno, mas eles são semelhantes. E isso também se refere a nós. Deus nos criou à sua semelhança. Nós temos algumas coisas de Deus, porque Ele, quando soprou, Ele botou alguma coisa dele dentro de nós. Então, Ele nos deu ciência, a atividade intelectual, o espírito, né? Deu a possibilidade de nós criarmos também, né, alguma coisa. Nós somos únicos que criamos. Ele criou todas as coisas. Nós podemos criar coisas, nós só não temos a capacidade da vida. Nós criamos um avião, uma geladeira, um fogão, mas são coisas que não têm vida. Ele cria a vida. Então, Deus soprou, então ele fez de nós alma vivente e o nosso corpo funcionando. O nosso corpo é igual ao corpo de um cão, de um gato, de um cavalo.
nós temos um corpo, nós somos moradores deste mundo material, mas a nossa essência é um ser espiritual. Nós temos duas naturezas e nós sabemos que uma natureza ela vive aonde ela foi criada. O cachorro ele vive aqui nessa terra, assim como o nosso corpo material. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos beber água, respirar esse ar para que esse corpo permaneça em funcionamento. Mas nós temos uma parte espiritual e também nós temos que cuidar desta parte espiritual. Por quê? Porque se nós não cuidarmos dessa parte espiritual, da mesma forma, se nós não cuidarmos dessa parte material, ela se deteriora. Se nós não cuidarmos da nossa parte espiritual, ela se deteriora. Jesus, quando foi tentado no deserto, o diabo chegou para ele e falou: você não é o filho de Deus? Então transforme essas pedras em pão. Jesus respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra que sai da boca de Deus, essa palavra que nós estamos estudando aqui, ela para nós é um alimento espiritual, ela fortalece o nosso espírito. Se nós pudéssemos tirar um retrato do nosso espírito, as pessoas que estão ali ligadas na palavra, ligadas no Senhor Jesus Cristo, ligadas nas coisas celestiais, teriam uma boa aparência. Eu me lembro que eu vi um filme, o nome do filme era O Advogado do Diabo. Aí, num determinado instante do filme, aparece duas mulheres muito bonitas, perfeitas materialmente, né? Mas de vez em quando o filme focalizava e aparecia a parte delas espiritual. A parte delas espiritual era horrível, eram monstros que não tinha nada a ver com a parte dela material. Então, uma pessoa que vive desligada das coisas espirituais, se pudéssemos ver a sua alma, ela teria uma aparência horrível. Então aqui diz o seguinte: porque se já ressuscitastes com Cristo, então, irmãos, o que significa isso? Jesus veio a esse mundo e ele morreu, já nos outros trabalhos nós falamos isso, ele morreu, ele sendo inocente, ele não tendo pecado, ele não tendo recebido o espírito de um homem. Então, o diabo matou ele, mas o diabo não tinha direito de matar ele. Então ele foi lá para o inferno, estava cheio de pecados do mundo, pegou a chave do inferno e da morte. E Deus ressuscitou ele dos mortos. Ressurreição é o quê? Ressuscitar. Porque ninguém morre. Quando nós morrermos aqui, nosso espírito continua vivo. Mas ele só vai ressuscitar quando ele receber um corpo. O fato de receber um corpo é chamado ressurreição. E o único que ressuscitou até hoje foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus chegou para ele e falou: o diabo não podia te matar, então toma um outro corpo, um corpo glorificado, de glória. Esse corpo é teu. Então ele ressuscitou, o único. E nós, quando nós aceitamos o senhorio de Jesus Cristo,
nossa alma entra nesse corpo. Ele é o abrigo de todos aqueles que creem nele. Então, nós entramos no corpo dele. É por isso que quando ele voltar para buscar a igreja, quem já tiver morto vai ressuscitar primeiro, porque já está com ele lá em cima. E os que ainda estiverem vivos vão ser arrebatados e vão ter o corpo também transformado. Aí vai ser a ressurreição. Mas o único que ressuscitou até hoje foi Jesus Cristo, e quando nós aceitamos ele, nossa alma entra no corpo dele. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele passa a atuar em nossa vida. E ele vai nos transformando, porque aquele espírito contaminado que nós recebemos de Adão, ele fica inativo. E a nossa atividade intelectual passa a ser do Espírito Santo, que vai transformando o pensamento de todos os cristãos na mente de Jesus Cristo. A mente de Jesus era aquela porque ele tinha o Espírito Santo. Então ele tinha o espírito perfeito, a atividade intelectual perfeita, do bem, correta, ligada em Deus. Então, quando nós estamos no corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: se já ressuscitasse com Cristo, quando nossa alma entra dentro de Cristo, Cristo ressuscitou. Ele já considera que nós estamos ressuscitados com Cristo. Quando nós temos Jesus Cristo, nós ressuscitamos com ele, nossa alma vive dentro dele, e ele tem um corpo de glória. Então, se nós já ressuscitamos com ele, o que nós devemos fazer? A palavra diz: buscai as coisas que são de cima. O mundo secular, o mundo que vive aqui, ele fica ligado nas coisas desse mundo. Mas isso é uma batalha perdida. O nosso corpo já tem uma data de validade, ele vai acabar um dia. O que adianta ficar nessa coisa? Então, nós que já estamos ressuscitados com Cristo, nós temos que pensar nas coisas de cima, que de acordo com as promessas são maravilhosas. Nós vamos viver nos lugares mais luxuosos que existe, rua de ouro, muros de jaspe, né, de pedras preciosas, rio de cristal, né, tudo maravilhoso, perfeito, sem doença, sem necessidade de fazer nada, sem nos preocupar com a morte. Vai viver 1 trilhão de anos, 10 trilhões, eternamente. Então, nós temos que ficar ligado, porque quando a gente fica ligado nessas coisas, a gente fica, né, a nossa fé cresce, nós passamos a ficar num ponto que a nossa fé é inabalável. O cara pode vir com o facão, vai cortar teu pescoço, mas tu não está nem aí. O Estevão foi apedrejado, ele não estava nem aí, ele ainda disse: olha, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo estava lá para ser sacrificado lá em Roma, né, por Nero, e ele já sabia que ia morrer. Ele disse: olha, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé.
Isso é que é importante. Então nós temos que pensar nas promessas de Deus, nós temos que pensar em Jesus Cristo, nosso Salvador, nós temos que nos relacionar com Ele e nós temos que praticar as coisas que agradam a Ele. Nós temos que pensar nas coisas que são de cima, porque Jesus Cristo, Ele está onde? Ele está sentado no trono da glória, à direita de Deus Pai, né? E nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós ressuscitamos, estamos com Ele, ressuscitado com Ele. Então, o versículo 2 fortalece mais ainda isso, porque diz assim, olha, o 1 diz, buscai as coisas de cima, o 2 diz, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. A gente ficar pensando nas coisas desse mundo, nós estamos gastando munição, estamos dando tiro de canhão em mosquito, porque é uma batalha já, esse mundo aqui já é uma batalha perdida. A única vitória que nós podemos obter aqui é a nossa salvação. Versículo 3 diz, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, nós que estamos nesse mundo, nós já estamos mortos, porque a cada dia que passa, a cada hora que passa, a cada segundo que passa, nós nos aproximamos cada vez mais da hora da nossa morte. Nós já estamos mortos. Nasceu aqui, nós já estamos mortos. E quando nós estamos com Jesus Cristo, aí é que nós estamos mortos mesmo. Por quê? Porque nada daqui nos interessa muito a não ser as coisas que refletem no céu, as coisas de cima, viver uma vida como recomendado para a nossa vida futura. Então, nós estamos aqui nesse mundo, já estamos mortos, mas a nossa vida, a vossa vida, está escondida com Cristo. Está escondida com Cristo em Deus, porque Cristo e Deus são um. Então, nós estamos mortos, mas nós temos uma vida eterna escondida com Cristo. Nossa vida está com Ele, né? É só tomar posse. É tão simples, mas Deus estabeleceu uma determinada maneira que, olha, tanto faz a pessoa ser rica, ou pobre, ou preta ou branca, ou gordo ou magra, viver nos Estados Unidos, ou no país mais atrasado da África, ou no Haiti, ou no Brasil, né? Não importa. Todos têm a possibilidade, porque a nossa salvação não depende de nada material. Não depende de nada material. Tem muitos que dizem, oferecem um monte de coisa para pegar o dinheiro dos otários. A Igreja Universal é uma. Você vai lá e diz, dá uma oferta, faz isso, faz aquilo, um propósito, te vende uma arca, uma rosa, um avental, né? O objetivo dele é ficar com o dinheiro. Ele sabe que você está indo para o inferno. Ele também está indo, mas ele não quer nem saber. Por quê?
porque ele não está ligado nas coisas de cima, ele está ligado nas coisas desse mundo. Então, a nossa vida está com Jesus Cristo, assentado à destra de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele uma vez falou assim, escreveu numa epístola dele, olha, viver é Cristo. Então, quando a gente se liga em Jesus Cristo, que está mesmo irmanado com Ele, que está buscando as coisas dele, né? Então, ele disse assim, já não vivo mais, Cristo vive em mim, porque o Espírito Santo tomou ele de uma tal maneira que já não é mais ele que vive, é Cristo que vive. E ele disse assim, olha, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu me lembro que quando eu não tinha aceitado Jesus ainda, né, isso aconteceu, eu já tinha 53 anos. Então, antes de ter essa oportunidade, eu ficava pensando, poxa, eu já estou velho, já sinto algumas coisas, a doença já está chegando, né? E, digamos assim, se eu morrer de uma hora para outra, o que vai ser de mim? Era essa a preocupação, não tinha paz. Não tinha paz. Por quê? Porque a primeira coisa que Jesus dá para uma pessoa é a paz. É uma paz que transcende todo o entendimento. Não importa o que está acontecendo contigo ou do teu lado, tu está tranquilo, porque tu tem a paz que vem dele. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, Jesus Cristo é a nossa vida. A nossa vida, ele é uma videira, um pé de uva. Nós somos um galho que estamos cravados no tronco da videira, né? Ele é a nossa vida, ele que dá tudo que nós precisamos, ele nos dá. Quando ele se manifestar, então, aí nós também nos manifestaremos com ele. Ele vai vir se manifestar e nós vamos nos manifestar com ele em glória. Nós vamos receber um corpo igual dele, glorificado. Então, o versículo 5 diz, presta atenção nesse versículo, mortificai, pois, os vossos membros. Por quê? Porque é através dos nossos membros que nós praticamos determinadas coisas que não agradam a Deus, que não são recomendadas por Deus. Então, ele dá um conselho, isso é uma carta que ele escreveu para a igreja. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Nós, esse corpo material, está aqui, sobre a terra. E ele diz assim, olha, mortificai, é como tu já está morto, tua vida está dentro de Cristo, então mortificai também os vossos membros. Porque se só tivéssemos o tronco, a gente não ia fazer mal a ninguém. Mas por causa de nós termos perna, braço e etc., aí é que mora o perigo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação. O que é fornicação? Fornicação é todo tipo de sexo ilícito.
todo tipo de sexo ilícito. Olha, gente, principalmente as pessoas do sexo feminino, vocês não imaginam que uma relação sexual pode transformar a vida de uma pessoa num inferno. No livro de Gênesis, capítulo 3, quando Deus se dirigiu à mulher, ele falou assim, olha, a partir de agora, eles tinham caído, a partir de agora tu vai ter muitos filhos, tu vai sentir dor quando tiver filho, né? E tu vai ficar ligada ao teu marido e ele te dominará. Então, naquela época não tinha, não é você ir na frente de um juiz ou numa igreja e casar e assinar um documento que é um casamento. Uma relação sexual é um casamento. E o que acontece quando existe uma relação sexual? Por causa desse juízo que Deus deu. Então, quando os corpos se unem, eles passam a ser um corpo só. Juntou um homem e uma mulher. Porque quando Deus fez o Adão, ele fez tudo junto, o homem com a mulher. É só ler Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Então, aí depois ele separou a parte feminina, tirou de Adão e deu um corpo e chamou de Eva. Então, quando um homem se junta com uma mulher, eles fazem uma só carne. Quando eles se separam, uma parte da alma da mulher, mesmo que seja muito pequena, fica presa àquele homem. E tudo que aquele homem, digamos que ele se mude um para um país, outro para o outro, tudo que aquele homem fizer, tudo que ele se contaminar, a contaminação vai atingir aquele fragmento de alma que está preso e vai atingir também a mulher, onde quer que ela esteja. Entende? Ela fica prisioneira daquele homem, ela não esquece ele. A não ser que ela confesse, ela aceite Jesus, confesse o que ela fez e peça a liberação da alma. Aí ela se liberta. Fora isso, é por isso que a gente vê muitas pessoas aí, atrizes, mulheres que no tempo que era nova tiveram muitas pessoas, né? Elas ficam deprimidas. Por quê? Porque a alma delas está fragmentada. A alma delas não está íntegra. Elas ficam numa situação muito difícil. É porque ninguém anda falando. Mas na realidade é isso que acontece. Então, nós temos que nos mortificar, né? Os nossos membros, a fornicação, a impureza. Impureza é tudo aquilo que nos contamina. Quando a gente se relaciona com um ídolo, nós somos contaminados. Um ídolo nos contamina. É tudo aquilo que vai beber, vai fumar, vai usar droga, vai fazer um monte de coisa. Isso tudo nos contamina. E a palavra de Deus nos recomenda que nós devemos nos mortificar para não nos contaminarmos e nós nos livrarmos de toda a impureza, porque
O sangue de Jesus nos limpa de toda impureza. A afeição desordenada, né? A gente desenvolve amor, afeição, até por um animal de estimação, enquanto que nós não estamos amando o nosso Criador, não estamos amando o nosso semelhante. Então, nós temos que ter uma ordem de afeição. A vil concupiscência. Concupiscência é uma pessoa pratica concupiscência quando ela quer viver na carne. Ela quer desfrutar, ela quer estar com todas as coisas desse mundo material. Isso é concupiscência. É a cobiça das coisas carnais, das coisas desse mundo, dos prazeres que existem aqui. Então, vil concupiscência. E essa última parte, que é a mais importante para nós, que diz o seguinte: e a avareza, que é idolatria. Avareza, sinônimo de avareza, ganância, amor ao dinheiro. Da mesma forma que uma pessoa vai adorar um ídolo, o cara adora o dinheiro. Ele diz: olha, eu tenho dinheiro, eu não preciso de Deus, porque eu compro o que eu quiser, eu sou um dos caras mais ricos do mundo. Coitado. Então, a avareza é idolatria e, em consequência, todos os efeitos que a adoração de um ídolo, a adoração de um demônio, da prática da idolatria, todas as consequências que isso traz, a avareza também traz na vida das pessoas. O que acontece quando os homens, as pessoas praticam esses atos? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando as pessoas praticam essas coisas, a ira de Deus vem, Deus fica irado, Deus fica injuriado, e isso vem, porque a palavra está dizendo, vem sobre os filhos da desobediência. Ele recomendou: não faz isso, não pratica a fornicação, a vil concupiscência, nem a avareza, nem... O cara pratica, a ira de Deus vem. O que está acontecendo aí no Brasil? A ira de Deus está se manifestando. Por quê? Porque nem se fala a quantidade de ávaros que existem aí. O governo inteiro, né? Fica roubando dinheiro do povo. E é lógico, porque todas as nações do mundo tiram proveito do Brasil, levam as riquezas do Brasil a preço de banana, né? Os banqueiros levam o dinheiro todo aí que é arrecadado de imposto e dá uma propinazinha para os caras, né? E o que está acontecendo com a nação brasileira? É assassinato a todo instante, a toda hora, é miséria, é crise no país, o país mais rico do mundo, viver as crises que vive. É crise, os homens estão virando homossexuais, as mulheres também, e é adultério, é isso, aquilo. O país está um caos espiritualmente falando. E também materialmente, porque quem está aí acha que os outros países são assim. Não, é o país mais
dos grandes países o que está em pior situação. Agora, esses políticos aí, esses chefes militares, esses ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente, vice-presidente, deputado, todo mundo aí tem conta no exterior, pega o dinheiro, rouba e bota na conta no exterior. Os outros países sabem de tudo, mas não falam nada, porque estão levando vantagem, vão acobertando. Mas não há nada que seja feito em oculto, que algum dia não venha a ser revelado. Por que quando o dinheiro lá daquele ex-governador de São Paulo apareceu na conta e ninguém queria trazer o dinheiro, os suíços ficaram assim, pô, não é possível, pô. Ninguém vem buscar o dinheiro? Por quê? Porque ele mesmo falou, pô, se vocês ficarem arrumando confusão comigo, eu vou botar a boca no trombone, porque todo mundo tem. Esse presidente analfabeto aí que saiu, ele deve ter bilhões, não é milhões, não, ele deve ter bilhões no exterior. E aí? Bom, agora nós vamos para o 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 a 11. Raciocina nisso, minha gente. Pensa, porque as coisas aqui são claras, claríssimas. Isso é uma carta que Paulo escreveu para o Timóteo, que foi uma cria dele, um pastor novo que foi pastorear uma igreja lá em Éfeso, né? E Paulo estava dando instruções para ele. E ele diz assim, olha, no versículo 7, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Gente, raciocina. Nós nascemos nu, nós saímos da barriga da nossa mãe nu. Nós não trouxemos nada. Nós recebemos essa vida, mas não trouxemos nada. E quando você vê um enterro aí, né? Uma pessoa morreu, ela pode ser rica, pode ter o que for. Você vê um carro forte indo atrás do caixão, não, se for... bota uma joiazinha nesse defunto. Os faraós do Egito, eles botavam a joia, botavam tudo e enterravam lá. Então, hoje, 2000 anos depois, 3000 anos, quando encontram a tumba, tudo que estava lá com ele continua. O corpo fica aqui e vira pó, volta a ser o que era. A alma vai embora e ela não leva nada. Nós não trouxemos nada para cá, e manifesto é isso aí para toda pessoa, por menor raciocínio que tenha, sabe que nós nada podemos levar. Não é que nós não queremos, até as pessoas podiam dizer, eu quero levar, mas não pode levar. Versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, se o nosso Pai é Deus, não vai nos faltar nada. Se a gente tiver o que comer, beber, nos cobrir, nos vestir, já estamos felizes, porque nós vamos seguindo na nossa caminhada.
Nós não vamos levar nada daqui, nada. Então, se nós temos com que nos sustentar, nós estamos felizes. Se a gente puder comprar um carro bom, ter uma casa boa, tudo bem, mas se não puder, nós não vamos fazer nada que possa comprometer a nossa vida eterna para conseguir alguma coisa que vai ser temporário. Quantos anos uma pessoa vive aqui? 80? 100? Isso já são pessoas privilegiadas, né? Então, a gente tendo com que se vestir, tendo com que nos cobrir já, e o que nos sustentar, já estamos felizes com isso. Agora, veja bem, irmãos, o versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Isso é uma verdade, irmãos. Desde que eu era garoto, eu me lembro, né, porque meu pai era uma pessoa humilde, pobre, e o irmão dele era rico. Um irmão que ele ajudou a criar, que era doente, não podia fazer nada, né? E meu pai, naquela vida humilde, simples, e eu falava assim: pai, por que o meu tio é rico? Aí ele falava assim: olha, ele não tinha nada, mas quando ele veio para Recife, né? Ele veio para a capital, que eles eram pernambucanos do interior, Timbaúba. Aí ele disse assim, bom, ele foi para a capital, aí ele foi ser maçom, e os maçons deram a mão a ele e ele ficou rico. Então, isso me impactou e eu não falava nada, mas eu pensava comigo, quando eu crescer eu quero ser maçom, porque eu quero ser rico. Eu fui maçom e eu ganhei algum dinheiro, mas ganhei dinheiro com a corrupção, com coisas imundas, imorais, com um dinheiro porco, e eu fiquei com nojo daquilo, e eu disse, eu não aceitei Jesus e saí da maçonaria, eu disse, eu não quero saber mais dessa porcaria, e saí. E o diabo caiu de pau em cima de mim. Mas jamais voltaria para aquela porcaria. Mas agora, depois eu achei Jesus e estou aqui muito feliz com isso, né? Então, quem quer ser rico cai em tentação. Por quê? Porque se junta com o diabo, aí a mulher diz, bom, eu quero ser artista, vai lá fazer o teste do sofá. O homem também quer ser artista, vai lá, porque o diretor é gay e ele vai andar com o diretor. Isso que acontece aí. Eu quero ser rico, então vou ser um corrupto. É isso tudo que está aí. Então, quem quer ser rico, quem tem isso em mente, cai em tentação. Então, irmãos, presta atenção. Por quê? Porque o diabo trabalha na nossa mente. Por que Eva caiu? Porque o diabo, ele só tem uma tática. Ele chegou para ela, olha, quando tu conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal, tu vai ser igual a Deus. Tu vai saber tudo. Tu vai ser igual a Ele. Como é que foi a tentação de Jesus lá no deserto? Mateus 4. O diabo chegou para ele e falou, olha, tá vendo aqui, ó, todos os reinos do mundo, tudo isso eu te dou
se tu me adorar. Dobra o teu joelho aí e me adora. Aí Jesus falou para ele, ô Zé Mané, a palavra de Deus diz que só a Ele adorarás. Então, por quê? Porque Jesus não estava interessado naquilo, naqueles reinos. Ele estava interessado em nos salvar, cumprir a missão dele, o que ele veio fazer para o Pai. Então, quando a gente quer ser rico, a gente faz um monte de besteira, a gente cai em tentação. É um problema, é um perigo querer ser rico. E por isso que a palavra diz, se contenta. Tu tem o que comer, beber e se cobrir, isso aí já está bom. Porque isso aqui é temporário. Isso aqui é passageiro. Então, diz assim, olha, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas. Laço é a armadilha. O cara quer ser rico, ele cai numa armadilha. Por que as pessoas caem no... Eu não sei por que o nome é conto do vigário, mas por que as pessoas caem no conto do vigário? Conto do bilhete premiado, do Paco, do... Ó, eu tô com uma pessoa doente em casa, eu quero vender essa joia aqui, é de ouro, isso aqui valia R$500, mas me dá 50 que eu entrego, eu estou precisando de dinheiro. Então, o olho das pessoas cresce. O cara que cai no conto do vigário é porque ele é ganancioso. Ele quer levar vantagem. E por que aí ele vai e cai? Ó, bilhete premiado, ó, tô com esse bilhete aqui, tá vendo aqui, ó, primeiro prêmio. Mas eu tô precisando de tanto. Aí o cara dá e pega aquele bilhete e não é nada disso. Então, eu me lembro, quando eu era mais novo, eu gostava de pescar. Eu pescava aí no Forte Copacabana, Forte São João, na Praia Vermelha, lá na pista Cláudio Coutinho. E muitas vezes eu ia pescar e não pegava nada. Aí um dia eu encontrei um amigo, aí batendo papo, ele falou, pô, eu sou pescador, eu vou lá nas Ilhas Cagarra, eu pego não sei o que e tal. Eu falei, mas como é que tu pega tanto peixe e eu não consigo, eu vou nos lugares que tem peixe e não consigo pegar nada. Aí ele falou assim, olha, tu faz o engodo? Eu falei, que engodo? Engodo é enganação, é ilusão. Ele falou, olha, quando eu vou pescar, eu pego um monte de miúdo de peixe, cabeça de peixe, casca de camarão, eu pego aquele monte de coisa que... Aí eu bato aquilo tudo, faço uma massa, né? Boto num saco de estopa, amarro a boca, né? Com aquilo tudo lá dentro, aí jogo no lugar que eu vou pescar, jogo no mar. O que significa aquilo? Aquele cheiro sai e se propaga dentro da água do mar, quilômetros, e os peixes, atrai os peixes para aquele lugar. Os peixes vão chegar lá, não vão comer nada, porque aquilo está fechado, é só o cheiro. Ele disse, o nome disso é engodo, é o engano, é a mentira, é a tática de Satanás. Então, tu faz o engodo, aí tu pega uma isca, bota lá um camarão, um peixe, sardinha, aí joga no mar. O peixe vem, atraído pelo cheiro, aí chega, procura ver uma comidinha ali. Aí ele vai e pô, e cai. Então, é a mesma coisa. Quando a gente quer ser rico, a gente cai em tentação, a gente cai em laço. Laço é armadilha.
A gente é atraído pelo engodo, pela mentira. E a gente cai em muitas concupiscências, ou seja, em muitas coisas deste mundo loucas, que você analisando corretamente, aí você vai ver, pô, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Loucas e nocivas. Nociva é alguma coisa que te causa dano. Aquilo vai te fazer mal. Aquilo vai te atingir. Então, quem quer ser rico cai em tentação, cai em armadilha, em laço e em muitas cobiças loucas e nocivas. E qual o resultado final? Eles te submergem na perdição e na ruína. Então, tem um mar aqui. Nesse mar se chama perdição. Tu não vai ficar boiando na perdição, não. Tu vai afundar na perdição, porque tu vai ficar mais do que perdido. E na ruína. Ruína é uma coisa que em algum momento teve vida, foi bom, foi bonito, mas se deteriorou, apodreceu. Então, é isso que acontece com os que querem ser ricos. O cara vai lá na Igreja Universal, o cara diz, olha, tu bota isso aqui, tu bota mais aquilo aqui, faz essa oferta que a fogueira santa, que tu vai ganhar dinheiro. Aí o cara vai, pega dinheiro onde tem, onde não tem, não vai ganhar nada. Por quê? Porque Deus não está nessa parada. Ele diz, olha, você faz isso e Deus, o Deus deles é o Satanás. Eu falo porque eu frequentei aquela igreja. Eu tinha que aprender para poder estar aqui falando para vocês, né? Aí o cara gasta o que tem, o que não tem, para ver os testemunhos sempre de outras igrejas. Eles arrumam um testemunho, passa ali, mas não é ninguém da tua igreja. Aí o cara vai estar numa situação pior do que estava antes. E se algum dinheiro você ganhar, se alguma coisa material você ganhar, não é de Deus, porque o Deus de lá não é Jesus Cristo. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro, a avareza, a ganância, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Então, quando uma pessoa ama o dinheiro, confia no dinheiro, acha que o dinheiro pode fazer alguma coisa por ela, você pode esperar. Por quê? Porque é como se fosse uma árvore. Nasce uma árvore no coração dessa pessoa. E essa árvore tem muitos galhos, mas essa raiz, a raiz dessa árvore, que alimenta cada galho desse, é uma raiz maligna. O amor ao dinheiro, as pessoas matam pelo dinheiro, se prostituem pelo dinheiro, enganam pelo dinheiro, traem pelo dinheiro, faz um monte de coisa pelo dinheiro, né? Para ter o dinheiro, para beber, para fumar, e fazer orgias, para isso. Então, quando a pessoa ama o dinheiro, ela tem uma raiz maligna dentro dela. E essa raiz maligna dá origem a toda espécie de mal que possa existir.
Amor ao dinheiro é a raiz, né, de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, a fé no Deus verdadeiro, em Jesus Cristo e sua obra redentora, é o que mais benigno possa existir para uma pessoa. Tudo que o diabo quer, porque nós vamos substituir o diabo. 1/3 dos anjos acompanharam Satanás e foram jogados por terra. E nós vamos receber um corpo glorificado e vamos ser como os anjos do céu. E Satanás não aguenta isso, ele tem ódio da gente. Satanás nunca vai amar um ser humano, ele tem ódio de nós. Então, o que ele quer? A primeira coisa que Satanás quer é desviar o homem de Deus, afastar o homem de Deus. É isso que Satanás quer. Então, ele usa vários artifícios para isso, e a idolatria é um deles, porque quando alguém adora um ídolo, adora uma imagem, adora uma figura, adora o dinheiro, ele está dizendo, olha, eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro, para quê que eu quero Deus? Se eu tenho dinheiro, eu compro tudo que eu quiser. Então, quando a pessoa age assim, ela sai da fé. E sai da fé, perdeu tudo, porque tudo que nós conseguimos, que nós conquistamos, que nós alcançamos com Deus é pela fé. Só pela fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Está escrito na Bíblia, então espera porque vai vir. E Deus diz assim, olha, não importa o que vai acontecer contigo, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A única coisa que você tem que fazer é amar a Deus e deixa o barco rolar, porque não importa o que acontecer, vai ser para o teu bem. É palavra de Deus na tua vida. E quem não aceita isso, quem age diferente disso, é como que se tivesse se transpassado. Porque naquela época, muitas pessoas se suicidavam se transpassando. O rei Saul foi um. Ele botou lá a espada e se jogou contra o rochedo para a espada atravessar. Muitas vezes a espada entra e não passa num órgão vital e o cara fica ali sentindo dor até morrer. Se transpassam a si mesmo com muitas dores. É um suicídio que te dói muito. Tudo que o diabo faz na vida de uma pessoa traz muita dor, vergonha. Quando tu estiver sentindo muita dor, isso é coisa do diabo. O versículo 11 diz assim: mas tu, ó homem de Deus, você que é de Deus, tu que pertence a Deus, tu que crê em Deus, crê na palavra de Deus, crê em Jesus Cristo, porque é o único caminho para tu chegar a Deus. Crê em tudo que está escrito, então você é um homem de Deus. Homem de Deus é o quê? É um homem nascido de novo. Quando nós nascemos nesse mundo, nós somos filhos da carne, do pai e da mãe, que tiveram uma relação sexual e um neném foi fecundado dentro de uma mulher, né? E recebeu um espírito que veio de Adão, aquele espírito.
ele vai sendo replicado. Então, isso aí é um filho da carne, mas quando nós entregamos nossa vida na mão de Jesus Cristo, Jesus, eu te quero, eu te aceito. Aí o que acontece? Nossa alma entra dentro do corpo de Jesus. Aquele espírito corrupto nosso fica adormecido. Ele não morre, nem sai da gente. Ele vai ficar até enquanto a gente estiver aqui nesse mundo. Porque ele é o nosso espírito. Mas ele já não vai mais dirigir a nossa vida. Porque quem vai dirigir a nossa vida, nosso raciocínio, nossa atividade intelectual, nosso mentor, o que nos ensina todas as coisas é o Senhor Espírito Santo. Aí nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós nascemos do Espírito de Deus, não daquele espírito corrupto. Aquele espírito corrupto fica adormecido e nós somos uma nova criatura. Então, o apóstolo fala: tu, ó homem de Deus, tu nasceste de novo, tu és filho de Deus, tu tens o Espírito Santo, foge dessas coisas, foge do mal e segue a justiça. O que é a justiça? Justiça é você dar a cada um aquilo que ele tem direito. Quem é que te dá direito no Brasil? Quem é que te dá? Você teria direito a médico? Não tem. Você teria direito a segurança? Não tem. Você teria direito a, quando alguém roubasse o teu dinheiro lá, ele fosse responsabilizado? Não é. Depenar a Petrobras, e aí? Tá tudo lá. O cara tá lá no governo da Paraíba, o outro é presidente da República, o outro é chefe da Petrobras, e daí? O doleiro que tá preso aí, ele dava dinheiro para tudo quanto é deputado aí, declarou, um monte de deputado na lista dele, e daí? Os traidores continuam, tudo aí. A raposa não sai de dentro do galinheiro. A raposa continua dentro do galinheiro. A raposa está dentro do galinheiro. O que significa isso? Foge dessas coisas e segue a justiça. Justiça. Aqui nós temos que dar o direito a cada um do que ele tem direito. Nós não podemos tirar o direito de ninguém. Isso é justiça. A piedade. O que é piedade? Piedade é a devoção a Deus. Nós temos que ter devoção ao nosso Deus. É amor às coisas divinas. Isso é piedade, é pena, dó, comiseração. Irmãos, eu morro de pena do povo brasileiro. Mesmo esses dirigentes corruptos, mesmo o presidente da República, mesmo aquele que tem um monte de dinheiro, de que adianta o dinheiro? Vai fazer o que com o dinheiro? O que adianta morrer e ir para o inferno? Viver eternamente, porque a nossa alma não morre, mas sofrimento eterno, né? Então, justiça, piedade, a fé é tudo aquilo que nós precisamos, é crer nas coisas que nós não vemos, mas que está escrito na palavra. Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo, e Ele é digno de toda a honra, toda a glória, e Ele cumpre a palavra. Passará os céus e a terra,
e a minha palavra não passará. Ele vai cumprir a palavra dele. E o amor, a paciência e a mansidão. O que é amor? O que é paciência? O que é mansidão? Fruto do Espírito Santo. Quando a gente entra no corpo de Cristo, que recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. E o nosso espírito passa a ser o Espírito Santo. E como você conhece uma pessoa que tem o Espírito Santo? Como? Porque ele ama, amor, ele tem paz, alegria, paciência, bondade, benignidade, fidelidade ou fé, mansidão, humildade, paciência, domínio próprio. Tudo isso é uma tangerina cheia de gomo. Isso é o fruto do Espírito. É isso que o Espírito lega para a gente. Fruto da carne é o quê? É bebedeira, é orgia, é roubo, assassinato, prostituição, fornicação, homossexualismo. Isso é fruto da carne. Desculpa. O fruto do Espírito são as coisas boas. Bom, o que a gente queria falar era isso. Como é de praxe, não que eu vá fazer alguma coisa por alguém, mas Jesus vai, o Espírito Santo vai. Aqueles que quiserem nascer de novo, nascer do Espírito, deixar esse espírito corrupto dormindo e receber Jesus Cristo e o seu Espírito, Senhor Espírito Santo, porque não é a força do nosso braço que nos livra do pecado, é o Espírito de Deus que nos livra do pecado. É Ele que faz a obra, não é a força do nosso braço. Eu não posso chegar aqui e dizer, não faz isso, não faz aquilo. Você tem que se encher do Espírito Santo, porque aí tu não vai fazer, tu vai ter domínio próprio, tu vai ter amor. Como um cara que tem amor vai roubar as pessoas? Então, se você quer nascer de novo, né? Porque a partir do momento que tu levante a mão e tu confesse Jesus Cristo, eu não estou te vendo, mas Ele está. Ele vai estar do teu lado aí, onde você estiver, para te receber. E você vai sentir, porque quando a pessoa nasce de novo, ela nasce um recém-nascido. Mas a proporção que o tempo vai passando, aquele recém-nascido vai recebendo conhecimento e vai manifestando o fruto do Espírito Santo em sua vida. Então, aonde você estiver, fala assim, olha, Jesus Cristo, Filho de Deus, tu que ressuscitaste dos mortos, eu quero entrar no teu corpo, eu quero ser um filho de Deus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por cada uma dessas vidas que estão, Senhor, invocando o teu nome. Eu sei que tem alguém invocando o teu nome. Eu sei que tem alguém te pedindo socorro, querendo ir para ti, querendo entrar em ti, querendo ser teu. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, recebe essas pessoas, Senhor. Meu Deus, cobre cada uma delas com teu sangue, meu Pai. Vai manifestando o teu poder, Senhor. Meu Deus, que todas elas sejam libertadas agora
do vício e do mal, Senhor. Que todas elas, Senhor, sejam, meu Deus, curadas, alcançadas por Ti, curadas em sua alma, curadas no seu corpo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, recebe essas vidas, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, registra o nome delas no livro do Cordeiro, no livro da vida, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, vai preparando essa pessoa, vai transformando ela numa nova criatura, meu Pai. Senhor, eu te agradeço por cada uma dessas vidas, meu Deus. Eu entrego cada uma delas em tuas mãos e te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade e por tudo e por cada vida dessa que foi para ti, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Amém, amém e amém.